O som estridente do telefone quebrou o silêncio da noite, e a mensagem no ecrã de Chuchu era uma bomba prestes a explodir. Chuchu, vem para o Night Bar. Yan Junho, aquele traste, está a trair-te. Já chamei um carro, estou a caminho. Vamos desmascarar aqueles dois sem vergonha. O mundo de Chuchu girou. A traição, uma palavra que ela nunca pensou que se aplicaria a si, agora ecoava na sua mente. Sem pensar duas vezes, correu para a rua, o coração a bater descontroladamente, e entrou no primeiro carro que lhe pareceu ser o seu transporte por aplicação. Mal sabia ela que o destino lhe pregara uma partida, e o carro em que acabará de entrar era um luxuoso Rolls-Royce, a anos-luz do veículo que esperava. Dentro do carro, um homem de aura imponente e olhar frio, sem ousen, analisava um documento sobre a última peça da mostra de joias na Suíça. A sua assistente, ao seu lado, não poupava elogios à designer da joia, uma figura misteriosa conhecida como Xu Ling, famosa internacionalmente, mas que nunca dera cara. Senhor Sen, tem um gosto excelente. Xu Ling é uma designer de renome, mas a sua identidade é um completo mistério, comentava a assistente, alheia à tempestade que se formava no coração de Chuchu, que, sentada no banco de trás, apenas conseguia pensar na traição que estava prestes a confrontar. A ironia da situação não lhe escapou. Num momento, estava a caminho de um confronto doloroso, e no outro, encontrava-se no carro de um dos homens mais poderosos da cidade, o fundador da JR Joias, Sen Yousen. O nome ecoou na sua mente, uma figura lendária no mundo dos negócios, conhecido pela sua ascensão meteórica e pelo império de joias que construíra em apenas 2 anos. A sua mente, num turbilhão de emoções, começou a traçar um plano. Se a sua vida amorosa estava em ruínas, talvez a sua carreira pudesse ter uma reviravolta inesperada. Ao chegar ao Night Bar, a cena que encontrou foi ainda mais devastadora do que imaginara. Yan Junho, o homem que amava, estava nos braços de outra mulher, Gu Vanvan, a sua suposta amiga. A dor da traição foi avassaladora, e as palavras que se seguiram foram como punhais no seu coração. Lin Shu, ainda achas que és a menina rica da família Lin? A tua família faliu, disse Yan Junho, com um desprezo que ela nunca vira antes. Como se a humilhação não bastasse, uma chamada do banco confirmou o pior. Os bens da sua família tinham sido liquidados, as suas contas congeladas, e as propriedades leiloadas. A sua madrasta, descobrira ela, esvaziar as contas da família, deixando-a sem nada. Desolada e sem rumo, Chuchu vagueava pelas ruas, a mente um turbilhão de desespero. Foi então que, num golpe cruel do destino, um carro a atingiu. Ao abrir os olhos, a figura que viu debruçada sobre si era a de Sen Yousen. A sua mente, confusa pela dor e pelo choque, viu uma oportunidade. Se a vida lhe tinha tirado tudo, talvez pudesse usar esta situação a seu favor. Querido, não és a minha família, disse ela, com uma voz fraca e vulnerável, iniciando um jogo perigoso que mudaria sua vida para sempre. Sen Yousen, apanhado de surpresa, viu-se numa situação embaraçosa. A mulher que atropelara, agora com uma aparente amnésia, agarrava-se a ele como se fosse o seu porto seguro. No hospital, o diagnóstico foi inconclusivo. Fisicamente, ela estava bem, mas a sua memória parecia ter sido afetada, levando-a a acreditar que Sen Yousen era o seu marido. O médico, impotente, sugeriu repouso, deixando Sen com um dilema nas mãos. Ele, um homem habituado a ter o controle de tudo, via-se agora responsável por uma desconhecida que o olhava com uma adoração que o desconcertava. Levada para a casa de Sen Yousen, uma mansão fria e impessoal, Chuchu começou a representar o papel da sua vida. Com uma mistura de inocência e astúcia, ela tecia uma teia de mentiras, determinada a usar a sua falsa amnésia para se reerguer. Enquanto isso, Sen, um homem atormentado pelos seus próprios demônios, observava-a com uma mistura de desconfiança e uma curiosidade que não conseguia disfarçar. Ele sabia que ela estava a mentir, mas algo na sua vulnerabilidade forçada o intrigava. E assim, sob o mesmo teto, 2 mundos colidiram, dando início a um jogo de sedução e enganos, onde cada um escondia os seus verdadeiros motivos, sem saber que o destino já traçara um caminho para ambos, um caminho que os levaria a confrontar os seus passados e a descobrir um amor que nunca pensaram ser possível. A convivência na mansão de Sen Yousen era um jogo de xadrez constante. Chuchu, com a sua falsa amnésia, movia suas peças com uma delicadeza calculada, tentando a todo custo manter a sua fachada de donzela indefesa. No entanto,
Por detrás da sua aparente fragilidade, escondia-se uma mente astuta, que observava cada movimento de Sen Youzen, à procura de uma oportunidade para dar a volta por cima. E a oportunidade não tardou a surgir. Ao descobrir que Yan Junho, o seu ex-namorado, estava prestes a assinar um contrato para se tornar o rosto da JR Joias, a empresa de Sen, um plano audacioso começou a tomar forma na sua mente. Ela não podia permitir que o homem que a destruíra alcançasse o sucesso à custa da sua dor. Com uma subtileza que a caracterizava, Chuchu começou a semear a dúvida na mente de Sen Youzen sobre a integridade de Yan Junho. Ouvi dizer que muitos artistas têm uma vida pessoal conturbada. Seria uma pena associar a imagem da JR Joias a alguém que pode tornar-se um escândalo a qualquer momento, comentou ela, casualmente, durante um dos raros momentos em que partilhavam o mesmo espaço. Sen, embora desconfiado das suas intenções, não pôde ignorar a validade do seu argumento. A reputação da sua empresa estava em primeiro lugar, e a possibilidade de um escândalo era um risco que não estava disposto a correr. A semente da dúvida fora plantada, e Chuchu sabia que era apenas uma questão de tempo até que germinasse. Enquanto Chuchu tecia sua teia de vingança, uma nova jogadora entrou em cena. Song Shunyan, uma mulher de uma beleza estonteante e uma ambição desmedida, surgiu, alegando ser a misteriosa designer Xu Ling. Com a ajuda do seu tio e a posse do selo de Xu Ling, que conseguirá subornando o assistente da verdadeira designer, ela planeava seduzir Sen Youzen e assumir o cobiçado posto de Senhora Sen. A sua chegada abalou o frágil equilíbrio na mansão, e Chuchu viu-se perante um novo desafio. Agora, não só tinha que lutar pela sua vingança, mas também pela sua identidade, que fora usurpada por uma impostora. Sen Youzen, por sua vez, encontrava-se no centro de um furacão de emoções. A presença de Chuchu na sua casa, com a sua falsa inocência e os seus olhares suplicantes, despertava nele sentimentos contraditórios. Por um lado, a sua mente racional dizia-lhe que ela era uma fraude, uma mulher calculista que se aproveitava da sua bondade. Por outro, o seu coração, há muito adormecido, sentia-se atraído pela sua vulnerabilidade e pela forma como ela, mesmo na sua suposta amnésia, conseguia arrancar-lhe um sorriso. A sua luta interna era agravada pela aparição de Song Shunyan, a mulher que todos esperavam que ele desposasse, mas que, aos seus olhos, não passava de uma peça num jogo de poder. O leilão de joias no Hotel Junhao tornou-se o palco para o confronto inevitável. Chuchu, determinada a recuperar uma joia que pertencera à sua mãe e que fora vendida por Yan Junho, sabia que teria que enfrentar os seus demônios. Sen Youzen, por outro lado, via no leilão uma oportunidade para testar as duas mulheres que disputavam a sua atenção. A tensão era palpável, e o ar crepitava com promessas de revelações e confrontos. O destino, com seus fios invisíveis, tecia uma teia complexa, onde o amor, a vingança e a ambição se entrelaçavam, prometendo uma noite de emoções fortes e consequências imprevisíveis. O salão de leilões do Hotel Junhao fervilhava com a elite de Jianshen. Olhos curiosos e sussurros maliciosos acompanhavam a entrada de Sen Youzen, a personificação do poder e da riqueza. Ao seu lado, Lin Shu, vestida com um elegante vestido que ele próprio providenciara, sentia os olhares de julgamento e inveja. A sua gravata, que ela ajustara com nó Windsor, parecia um pequeno segredo partilhado entre eles. Um breve instante de ternura que contrastava com a frieza do ambiente. Song Shunyan, ao vê-los juntos, não conseguiu conter a sua fúria. A sua chegada, acompanhada pelo tio, foi um espetáculo de elegância e arrogância. Ela, a suposta Xu Ling, a musa da vida de Sen Youzen, sentia-se ameaçada pela presença de Lin Shu. Um brinde forçado, um champanhe derramado, e as palavras venenosas de Song Shunyan ecoaram, acusando Lin Shu de ser uma impostora, uma mulher sem valor que não merecia o olhar de Sen. Lin Shu, porém, não se deixou abater. A sua resiliência, forjada na dor da traição e da falência, era sua armadura. O leilão prosseguiu, e o diamante azul, a coroação do amor verdadeiro, tornou-se o centro das atenções. Era a joia favorita da mãe de Sen Youzen, e Song Shunyan, com um sorriso calculista, fez questão de lembrar. Sen, num gesto que surpreendeu a todos, arrematou a joia por 3 milhões, um valor muito acima do seu preço de mercado. A multidão sussurrava, convencida de que o presente era para Song Shunyan, a sua paixão secreta. Lin Shu, observando a cena, sentiu um aperto no coração. A sua falsa amnésia e a sua pretensão de ser a esposa de Sen Youzen pareciam cada vez mais frágeis. No entanto,
A verdade revelou-se de uma forma inesperada. Sen Youzen, com um olhar que só ela compreendia, entregou-lhe a joia. Não gostou? Perguntou ele, com um tom de voz que só a ela se dirigia. Lin Shu, emocionada, aceitou o presente, sentindo o peso da responsabilidade que ele carregava. A sua admiração por Sen, que ela tentará esconder, transbordava. Mas a alegria durou pouco. Song Shunyan, furiosa com a reviravolta, confrontou Lin Shu, oferecendo-lhe 50.000 para que se afastasse de Sen. Lin Shu, com um sorriso irônico, recusou. O nome Sen Youzen vale apenas 500.000? Não é muito pouco, provocou ela, deixando Song Shunyan em choque. A discussão escalou, e Song Shunyan, num acesso de raiva, empurrou Lin Shu. A cena foi presenciada por todos, e a reputação de Song Shunyan foi manchada. No entanto, a Câmara de Segurança, que poderia ter provado a inocência de Lin Shu, estava variada. Sen Youzen, confrontado com a situação, defendeu Song Shunyan, acreditando na sua inocência. Lin Shu, desiludida, percebeu que o seu jogo de sedução era mais complexo do que imaginara. Sen, apesar de tudo, ainda estava cego pela sua paixão secreta. A desilusão de Lin Shu era palpável. Acreditou que Sen Youzen, o homem que a defenderá no Night Bar, veria através das mentiras de Song Shunyan. Mas a sua fé nele foi abalada. Sen Youzen, vais te arrepender, murmurou ela, enquanto se afastava, o coração pesado. A sua avó, a única pessoa que lhe restava, foi internada, e Lin Shu, sem dinheiro, viu-se obrigada a vender os direitos do design de Shuling para pagar as dívidas da família. Wen Eng, um psicólogo e amigo de longa data, ofereceu-lhe apoio, mas a sua presença apenas complicava a relação de Lin Shu com Sen Youzen. Sen, por sua vez, sentia-se cada vez mais atraído por Lin Shu, apesar de todos os seus esforços para afastar. A sua falsa amnésia, que ele sabia ser uma farsa, intrigava-o. Ele investigou o passado de Lin Shu, mas não encontrou nada que pudesse desmascará-la. A sua vida era um livro em branco, sem rastros, sem segredos. Mas Sen sabia que havia algo mais por detrás daquela fachada de inocência. E a sua curiosidade, misturada com uma crescente atração, levava-o a questionar as suas próprias convicções. Numa noite, Lin Shu foi visitar a sua avó, e Sen Youzen, preocupado com seu desaparecimento, procurou-a incansavelmente. A sua preocupação, que ele tentava esconder, foi revelada pela Dona Zhan, a governanta da casa. Ele estava preocupado que algo tivesse acontecido consigo, nem comeu, procurou-a na ventania quase a noite toda, revelou a governanta, deixando Lin Shu emocionada. A sua imagem de capitalista frio e insensível desmoronou-se, revelando um homem complexo e, talvez, apaixonado. No entanto, a sua felicidade durou pouco. Sen Youzen, ao descobrir que Lin Shu visitará a sua avó e que a sua amnésia era uma farsa, sentiu-se traído. Lin Shu, às vezes não entendo o que se passa na sua cabeça. Você vê um cara bonito e quer entrar no carro dele? Você sabe o que significa a palavra vergonha? Disse ele, com uma voz carregada de raiva e desilusão. Lin Shu, ferida pelas suas palavras, percebeu que o seu jogo de sedução a levará a um beco sem saída. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser revelada. Mas como? Lin Shu sentiu o peso das palavras de Sen Youzen. A sua voz, carregada de frustração e mágoa, ecoou na sua mente. Ela sabia que tinha ido longe demais com a farsa da amnésia, mas a sua intenção nunca fora magoá-lo. Apenas queria vingar-se de Yan Junho e Gu Vanvan, e Sen Youzen, com a sua influência e poder, parecia ser a ferramenta perfeita. Contudo, ao longo dos dias que passará sob o seu teto, algo mudará. A frieza inicial de Sen dera lugar a uma preocupação disfarçada, a gestos inesperados de gentileza que a confundiam e a faziam questionar os seus próprios motivos. Ela observava-o, o homem que a acusava de desvergonhada, e via para além da sua fachada de capitalista implacável. Havia uma vulnerabilidade nele, uma dor escondida que ela começava a compreender. As palavras da Dona Zhan, sobre a sua preocupação e a sua busca incansável por ela, ressoavam no seu coração. Lin Shu percebeu que, sem querer, tinha desenvolvido sentimentos por Sen Youzen, e a ideia de o perder, de o ver desiludido com ela, era insuportável. Era hora de revelar a verdade, de deitar as cartas na mesa, mesmo que isso significasse perder tudo o que tinha conquistado. Com o coração na mão,
Lin Shu decidiu confrontar Sen Youzen. Ela explicou a sua história, a traição de Yan Junho, a falência da sua família, a humilhação que sofrerá. Contou-lhe sobre a sua avó e a necessidade de vender os direitos do design de Shu Ling para pagar as dívidas. Revelou a sua verdadeira identidade como a designer Shu Ling, a mesma que ele tanto admirava. Sen ouvia-a em silêncio, o seu rosto uma máscara impenetrável. Lin Shu esperava raiva, desprezo, mas o que encontrou nos seus olhos foi uma mistura de surpresa e, talvez, compreensão. Sen Youzen, por sua vez, confessou os seus próprios segredos. A sua frieza, a sua distância, era uma armadura que ele construíra ao longo dos anos para se proteger de um passado doloroso. A morte dos seus pais, os rumores que o perseguiam, tudo isso tornará um homem desconfiado e solitário. Mas Lin Shu, com a sua ousadia e a sua vulnerabilidade, conseguirá quebrar as suas barreiras. Ele admitiu que a sua amnésia o intrigara, que a sua presença na sua vida tinha trazido uma luz que ele não sabia que precisava. E, para surpresa de Lin Shu, ele revelou que já sabia da sua verdadeira identidade há algum tempo, mas que esperara que ela confiasse nele o suficiente para lhe contar. O perdão, quando veio, foi silencioso, expresso num olhar, num toque. A partir daquele momento, a relação entre Lin Shu e Sen Youzen mudou. O jogo de sedução e enganos deu lugar a uma cumplicidade, a uma compreensão mútua. Juntos, eles enfrentaram Song Chunyan, desmascarando a sua farsa e revelando a sua verdadeira identidade como uma impostora. Yan Junho e Gu Vanvan, os verdadeiros vilões da história, foram confrontados com as consequências das suas ações, e a justiça, finalmente, foi feita. Lin Shu, com o apoio de Sen Youzen, reconstruiu a sua vida e a sua carreira, tornando-se uma designer de renome, mas desta vez, com a sua verdadeira identidade. E Sen, ao lado de Lin Shu, encontrou o amor e a felicidade que ele pensava estarem perdidos para sempre. A sua história tornou-se um romance, um testemunho de que, mesmo nas circunstâncias mais improváveis, o amor pode florescer e a verdade, por mais escondida que esteja, sempre encontra o seu caminho.